Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje, como prometido, eu vim falar a respeito de planejamento estratégico, tá bom? Todos nós, gestores, sabemos da importância que o planejamento estratégico tem dentro de uma organização. Porém, nem sempre a gente dá essa devida importância. Há uma diferença aí. A gente saber que é importante, a gente dá essa devida importância. Bom, eu vou passar aqui para vocês um pouco do que eu percebo nas organizações que eu já tive contato, conversando às vezes com alguns empreendedores, com alguns gestores. Aqui, como vocês sabem, né, eu trabalho numa agência de publicidade e marketing, então tenho contato muito grande com outros gestores. E às vezes eles me repassam uma situação que é bem contrária do que a gente imagina, principalmente quando a gente está cursando administração e a gente entende que é de fato importante essa questão do planejamento estratégico. O que eu mais me deparo aqui são situações em que, por exemplo, o ideal seria que, dentro de uma empresa, o gestor focasse 80% em planejamento, em estratégia e 20% em operacional. E muitas das vezes o que eu percebo é o inverso disso. Já me deparei com situações em que o gestor, o administrador, fica tão focado na parte operacional que ele deixa totalmente o planejamento de lado. E isso acaba atrapalhando os resultados da empresa, certo? Então, se você conhece alguém assim, você vai conseguir se identificar com isso que eu estou falando. Então, assim, esse é um ponto muito importante. Esse 80-20 precisa ser 80% dedicado de maneira estratégica e 20% dedicado para o operacional, tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui nessa questão do planejamento estratégico. Bom, um outro ponto que a gente vai abordar é o seguinte: o planejamento estratégico feito de maneira correta, ele possibilita uma vantagem competitiva para a empresa. Então, assim, por quê? O que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico é a gente ficar atento a... Eu até vou verificar aqui de um trecho que eu peguei num livro, eu achei muito interessante, que fala assim, ó: planejamento estratégico é uma ferramenta indispensável, pois permite que os gestores realizem um diagnóstico do ambiente interno e externo onde a empresa está inserida. Então, assim, quando a gente se depara com essa questão do planejamento estratégico, como pensar, como agir, como elaborar uma estratégia, a gente faz um diagnóstico do ambiente interno, o que nossa empresa está gerando, todo ali o contexto interno nosso, e principalmente também uma análise, um diagnóstico do ambiente externo, as forças, as ameaças, as fraquezas, né, que o ambiente externo está trazendo até nós. Os concorrentes, como que andam, o que os nossos concorrentes estão fazendo diferente de nós, os resultados que estão obtendo diferente da gente. Então, assim, quando a gente aplica da maneira correta o planejamento estratégico, a gente consegue ter essas diretrizes mais claras, né, os fatores positivos nossos de maneira interna, os fatores que a gente precisa melhorar também, né, de maneira interna, mas também a gente consegue ter um diagnóstico melhor de fatores externos, ok? E para finalizar, isso aqui, para não tornar esse vídeo tão longo, eu pretendo, né, trazer mais conteúdos assim dentro da mentoria que eu vou estar aplicando, tá bom? Então, se alguém tiver interesse, já pode me chamar aqui no direct, beleza? Mas eu queria falar aqui um outro processo importantíssimo dentro do planejamento estratégico, é que não adianta só planejar. A gente tem que também voltar e verificar. Então, assim, na hora de fazer um planejamento estratégico, a gente, de fato, pensa, organiza, analisa e traça uma estratégia. Porém, não adianta você só traçar essa estratégia e não voltar depois verificando passo a passo para saber se está de acordo com aquilo que vocês haviam planejado. Então, metrificar analisar as métricas que aquele planejamento está dando para você é de suma importância. Porque dependendo do planejamento, às vezes você faz um planejamento, porém vem algum fator externo do mercado e acaba atrapalhando aquilo que você havia planejado. Isso pode acontecer. Não existe um planejamento 100%. Não, isso pode vir a acontecer. Mas aí quando você está tendo essa verificação contínua, você consegue corrigir melhor esses possíveis eventos, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Eu tentei o máximo possível aqui enxutar o vídeo para não ficar um vídeo muito extenso, tá bom? E se você já gostou, curte aqui, compartilha para dar uma força pra gente, beleza? E tamo junto.